Olá, tudo bem com você? Nos últimos dias eu recebi nas minhas redes sociais e por e-mail inúmeras dúvidas de vocês sobre o famoso jejum intermitente. Por isso, eu resolvi fazer este conteúdo para falar um pouco mais sobre isso. Talvez algumas pessoas até já saibam o que é jejum intermitente e até mesmo como fazer. Mas, para aqueles que ainda não sabem, fiquem tranquilos, porque eu vou explicar de uma forma clara e objetiva. Além disso, vou dar 12 dicas incríveis de como fazer um jejum intermitente com segurança. Você não pode perder, pois eu acredito que são dicas muito valiosas e que farão toda a diferença caso você utilize essa ferramenta no seu processo de emagrecimento. Bom, vamos começar com o que é o jejum intermitente. Essencialmente, o jejum intermitente é um tipo de plano alimentar que envolve períodos de jejum, durante os quais você pode consumir apenas água, café e chá, e comer em certos períodos de tempo. Essa liberdade de escolher a sua própria comida é um dos muitos motivos pelos quais a dieta atraiu tantos fãs, incluindo estrelas famosas de Hollywood. Em um mundo, em que muitas das principais dietas populares envolvem muita matemática, o jejum intermitente se destaca por ser bastante simples de entender. Não é necessário ficar contando calorias, você pode comer quase tudo o que quiser entre uma janela específica de tempo, embora a recomendação seja ingerir alimentos saudáveis quando for se alimentar. Não há um plano único ou uma única maneira certa de fazer isso. É exatamente o oposto. Existem muitos tipos diferentes de horários de jejum intermitente que você pode escolher. Bom, vamos lá. Mas quais são os principais tipos de jejum intermitente? Há diversas maneiras de se conseguir fazer este tipo de privação, mas em todas elas se realiza um período de restrição de alimentos e um período em que se pode comer. As principais formas são o jejum de 16 horas, que consiste em ficar entre 14 e 16 horas sem comer, incluindo o período do sono, e comer nas 8 horas restantes do dia. Por exemplo, jantar às 9 da noite e voltar a comer às 13 horas do dia seguinte. Outro tipo de jejum é o jejum de 24 horas, que é feito durante o período de um dia inteiro, 2 ou 3 vezes por semana. Também temos o jejum de 36 horas, que consiste em ficar um dia inteiro e mais metade do outro dia sem comer. Por exemplo, comer às 9 da noite, passar o dia seguinte sem comer e voltar a se alimentar às 9 da manhã do outro dia. Este tipo deve ser feito por pessoas mais habituadas a ficar de jejum e sob orientação médica. Também existe outro tipo, onde você pode comer 5 dias e restringir 2 dias, que significa comer por 5 dias da semana normalmente e em 2 dias reduzir a quantidade de calorias para aproximadamente 500. É importante dizer que no período em jejum estão liberados água, chás e café sem adição de açúcar ou adoçante. É muito comum nos primeiros dias sentir muita fome e nos dias seguintes a gente começa a se habituar. Se a fome estiver muito forte, deve-se comer algum alimento leve, pois ninguém precisa sofrer ou passar mal ao adotar este tipo de hábito. E quais são os principais benefícios do jejum intermitente? Bom, os principais benefícios são: ele acelera o metabolismo. Ao contrário da crença que se tem de que jejum pode diminuir o metabolismo, só é verdade em casos de jejuns muito longos, como acima de 48 horas. Mas, nos controlados e curtos, o metabolismo fica acelerado e favorece a queima de gordura. Ele também regula hormônios, como a insulina, noradrenalina e hormônio do crescimento. Ajuda a equilibrar hormônios do corpo que estão associados à perda ou ganho de peso, como, por exemplo, a diminuição da insulina e aumento da noradrenalina e também do hormônio do crescimento.
Ele também não favorece a flacidez. Essa dieta não diminui a massa muscular como em outras dietas que fazem uma grande diminuição de calorias. E além disso, ajuda a aumentar o músculo devido à produção do hormônio do crescimento. Ele também elimina células defeituosas do corpo, já que o corpo ele se torna mais ativo para eliminar esse tipo de substâncias e células alteradas que poderiam causar doenças como o câncer, por exemplo. Ele também possui uma ação anti-envelhecimento, porque ele estimula o organismo a viver mais tempo, evitando doenças e fazendo os órgãos e tecidos do corpo viverem por um período mais prolongado. Bom, conforme o prometido lá no início do vídeo, agora eu vou listar 12 dicas de como fazer jejum intermitente com segurança, caderno e caneta na mão. Número 1. Facilite seu novo plano de alimentação. Embora possa ser tentador entrar diretamente em sua nova rotina alimentar, a excitação inicial é real, e isso pode ser difícil e pode te deixar com mais fome e desconforto. Por isso, o recomendado é começar devagar, digamos, fazendo 2 a 3 dias de jejum intermitente durante a primeira semana e depois aumentando gradualmente semana a semana. Número 2. Conheça a diferença entre precisar comer e querer comer. Depois de ouvir seu estômago roncar, pode parecer que não há como passar mais de tantas horas sem comida. Entenda essa questão. Pergunte a si mesmo se a fome é uma espécie de tédio ou realmente é uma fome real. Porque se você está entediada, distrai-se com alguma outra tarefa. Se você está realmente com fome, mas não se sente fraca ou tonta, que são sinais de que deve parar de jejuar o mais rápido possível, tome um chá de menta quente. Por quê? Porque a hortelã é conhecida por reduzir o apetite, ou também beba água para ajudar a encher o estômago até a próxima refeição. Agora, se você está tentando fazer jejum intermitente há algum tempo e ainda sente fome extrema entre os períodos, precisa pensar um pouco. Você precisa adicionar alimentos ricos em nutrientes ou em calorias durante o período de 8 horas, ou considerar que esse pode não ser o melhor plano para você. A adição de gorduras saudáveis, como manteigas de nozes, abacate, coco e azeite de oliva, além de proteínas durante o período de alimentação, pode ajudar a manter você satisfeita e mais cheia por um período maior de tempo. Número 3. Como fazer jejum intermitente? Coma quando necessário. Tecnicamente, intensa fome e fadiga não devem ocorrer ao seguir o método de jejum de 16 horas por 8, talvez o mais comum. Mas, se você se sentir extremamente tonta, provavelmente você está com baixo nível de açúcar e precisa comer alguma coisa. Por definição, o jejum envolve a remoção de alguns alimentos, se não todos. Sua melhor aposta? Faça um lanche rico em proteínas, como algumas fatias de peito de peru ou com 2 ovos cozidos, para ajudar a permanecer em estado cetogênico, ou seja, de queima de gordura. Você pode retornar ao jejum, é claro, se quiser. Número 4. Hidratar, hidratar e hidratar. Mesmo em jejum, a água e bebidas como café e chá, sem leite, não são apenas permitidas, mas principalmente no caso da água, incentivadas. Faça lembretes para beber água durante o dia e especialmente durante os períodos de jejum, para absorver muitos líquidos. Procure beber pelo menos 2 litros, se não 3 por dia. Número 5. Quebre seu jejum lenta e firmemente. Depois de passar várias horas sem comida, você pode se sentir como um vácuo humano, pronto para sugar o que estiver no seu prato. Mas matar a vontade em poucos minutos não é realmente bom para seu corpo. Em vez disso, mastigue bem e com calma, coma devagar para permitir que o sistema digestivo processe totalmente os alimentos. Número 6. Como fazer jejum intermitente? Evite comer demais. Só porque você parou de jejuar não significa que você deve se encher de comida. Comer não só pode deixá-la inchada e desconfortável, mas também pode sabotar as metas de perda de peso que provavelmente
o levaram ao jejum intermitente em primeiro lugar. Simplificando, não é necessariamente quanto do seu prato pode ajudá-la a ficar cheia por mais tempo, mas o que está no seu prato, ou seja, qualidade e não quantidade. Número 7. Mantenha refeições equilibradas. Ter uma mistura saudável de proteínas, fibras, gorduras saudáveis e carboidratos pode ajudá-la a perder os quilos e evitar a fome extrema ao jejuar. Um bom exemplo? Frango grelhado com metade de uma pequena batata doce e espinafre refogado com alho e azeite. Boa receita, né? Quando se trata de frutas, você deve optar por aquelas com baixo índice glicêmico, que é digerida, absorvida e metabolizada mais lentamente, o que causa um aumento menor e mais lento da glicose no sangue. Um nível estável de açúcar no sangue ajuda a evitar os desejos e compulsões e é, portanto, fundamental quando se trata de perder peso com sucesso. Número 8. Brinque com diferentes períodos de tempo. Embora o recomendado para jejuar seja o formato 16/8, é preciso analisar seu estilo de vida geral para ver qual método de jejum pode se encaixar melhor. Por exemplo, se você acorda muito cedo, coma durante as primeiras horas, como das 10 até as 18, e jejue até a manhã seguinte, até as 10 da manhã seguinte. Lembre-se, a beleza do jejum é que ele é facilmente alterável e flexível à sua programação. Outra opção é interromper o jejum mais cedo e tomar café da manhã todos os dias, para aumentar gradualmente a sua força. Todos nós naturalmente jejuamos uma vez por dia, enquanto dormimos. Então, talvez você pratique o fechar a cozinha mais cedo. Por exemplo, feche a cozinha às 21 horas e não coma novamente até o café da manhã às 8 horas do dia seguinte. Isso é um jejum natural de 11 horas. Número 9. Como fazer jejum intermitente? Evite jejuns de 24 horas. Não recomendo jejum por um dia inteiro, pois isso pode levar ao aumento da fraqueza, fome e aumento do consumo de alimentos. E, portanto, ganho de peso. Se seu objetivo é perder peso, considerar sua ingestão calórica total e trabalhar na redução desse peso pode ser mais benéfico do que fazer um jejum por um longo tempo, especialmente se você é do tipo que gosta de comer depois. Número 10. Adapte sua rotina de exercícios. Você pode definitivamente se exercitar se estiver fazendo uma dieta em jejum. Mas você tem que estar ciente de que tipos de movimentos você faz e quando você faz. Se você optar por se exercitar em jejum, eu recomendaria fazer logo de manhã, quando você ainda tem um pouco de energia. É importante lembrar que você não está alimentando adequadamente seus músculos. Você corre um risco maior de se machucar. Portanto, você pode considerar exercícios de menor impacto e também exercícios com frequências cardíacas menores, nas manhãs em jejum, principalmente, e deixar os exercícios mais intensos para depois que você comer. Número 11. Mantenha o controle. Acredite ou não, manter um diário alimentar pode ajudá-la com sua dieta em jejum. Anote todos os dias os detalhes como emoções e sintomas, por exemplo, nível de fome e fraqueza, que forem surgindo durante o jejum intermitente. Isso pode ajudá-la a avaliar o seu progresso. Também pode fazer com que você note qualquer ponto de gatilho que torne o jejum mais difícil, como beber na noite anterior. Número 12. Escute o seu corpo. Isso é essencial. Fique sempre atento a sintomas como tontura, fadiga, irritabilidade, dor de cabeça, ansiedade e dificuldades de concentração. Se você tiver alguma dessas situações, considere quebrar o jejum. Todos esses são sinais de que o corpo está entrando no modo de fome e pode precisar de mais alimentos. Além disso, se você começar a se sentir mais frio, mais fria que o normal, isso é outro sinal para parar de jejuar. No mais, seja paciente. Provavelmente levará tempo para o seu corpo entender o jejum, e você pode se sentir mais faminta e mais fraca do que o normal. Portanto, não desanime se você tiver essas sensações, menos sérias, por uma semana ou mais.
No entanto, se você tiver os sintomas, como eu citei agora, recomenda-se que se abandone a dieta e encontre outra coisa para ajudá-la a atingir os seus objetivos, pois, acima de tudo, não vale a pena perder a sua saúde. Então, essas foram as 12 dicas que eu considero muito importantes para um jejum seguro e eficiente. Para as pessoas que conseguem fazer esse tipo de jejum, quero falar rapidamente dos alimentos que elas devem comer após o jejum e também os que não são recomendados. Então, anota aí de novo. O que comer depois do jejum? Após um período sem se alimentar, é recomendável comer alimentos de fácil digestão e sem excesso de gorduras ou de açúcares. Tudo isso para alcançar melhores resultados. Após o jejum, é importante começar ingerindo alimentos como arroz, batata cozida, sopa, purês em geral, ovo cozido, carnes magras, grelhadas ou cozidas, que possuem uma digestão mais fácil. Além disso, quanto mais tempo sem comer, menor deve ser a quantidade de comida, especialmente na primeira refeição, para garantir uma boa capacidade digestiva e também o seu bem-estar. E quais são os alimentos desaconselhados? Devem ser evitados alimentos fritos ou preparados com muita gordura. Por exemplo, batata frita, coxinhas, molho branco, sorvetes, bolachas recheadas, comida congelada como lasanha. Ok? Tudo certo até aqui? E para finalizar o tema do jejum intermitente, eu quero que você saiba quem são as pessoas que não podem fazer esse tipo de jejum em hipótese alguma. Ele é contraindicado em qualquer situação de doença, especialmente em casos de anemia, hipertensão, pressão baixa, insuficiência renal ou qualquer pessoa que utilize remédios controlados diariamente. Pessoas com histórico de anorexia ou bulimia, portadores de diabetes, mulheres grávidas ou que estão amamentando. No entanto, mesmo pessoas aparentemente saudáveis devem se consultar com um médico para avaliar como estão as condições do corpo e realizar exames pontuais para avaliar glicemia antes de iniciar este tipo de dieta. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, me encaminhe que eu tenho o prazer de gravar outro vídeo para você. Um grande abraço e até a próxima!